Boa tarde, quarto ano. A gente vai dar continuidade aqui hoje, agora com a nossa aula de História. O título da aula de hoje, Rotas Terrestres, Fluviais e Marítimas. Que seria isso? São as rotas, terrestres é da terra, fluviais dos rios, das águas doces, e marítimas dos mares. Então são os caminhos pela terra e pelas águas, tá? Lá no início a gente parou quando a gente começou a ver o início do comércio, o surgimento da moeda, do dinheiro, não foi? Logo depois desse período, as pessoas começaram a optar pelas rotas para vender os seus produtos. Antes eles vendiam para os vizinhos, não era isso que a gente viu? Primeiro eles produziam só para eles e para a família deles. Depois eles começaram a trocar com o vizinho as coisas que sobraram do próprio cultivo, né? Plantei muito arroz, sobrou. Se sobrou um pouco de trigo, vamos trocar. Não foi assim? Então eles começaram a trocar o que sobrava. Depois eles já começaram a plantar para ter sobra, de propósito, para poder trocar por outros alimentos que eles não tinham lá na casa deles, né? Depois disso veio a moeda. Então eles começaram a vender em troca de alguma coisa, de uma moeda, de um dinheiro, certo? Depois eles quiseram expandir isso. Eles não queriam vender só para o vizinho, só para a avó, para a tia. Eles queriam vender para pessoas de mais longe, bem mais longe. Por exemplo, aqui no sul do Brasil, é uma região mais fria. Eles têm facilidade de cultivar uvas, por exemplo, porque é uma fruta de fácil cultivo no frio. Só que aqui na região sudeste não é muito fácil criar uva, até dá para criar, mas não é uma coisa assim muito comum. Então a gente procura cultivar coisas da nossa temperatura. Então, por exemplo, nós temos aqui tomates. O que eles fizeram? Vamos trocar. A gente vende o tomate para o sul do Brasil vende uva para a gente. Mas como essas coisas vão chegar? Não tinha correio, não tinha um caminhão que chegava rápido, como é hoje em dia. Então o que eles fizeram? As rotas, os caminhos. Então tinha caminho pelo mar, que iam pelos barcos, caminhos terrestres, que podiam ser os trens, que eram usados muito nessa época. Ou os automóveis, mas nessa época o automóvel não era tão utilizado como o trem para locomover as coisas e matéria-prima e substâncias produzidas, tá? E também fluviais, em lugares que tinham muitos rios, por exemplo, lá no norte, no Amazonas, que tem bastante rio, eles usavam mais as rotas fluviais, porque não tem mar, Então os barcos iam pelos rios para conseguir levar os produtos para outros lugares, certo? Então, gente, as cidades marítimas, como a nossa, Ilhabela, São Sebastião, essas cidades eram muito valorizadas, porque ela já estava ali na boca do gol, para sair um barco para levar para outro lugar. Então você podia vender para muitas pessoas. E alguém que vivia numa cidade mais afastada já tinha mais dificuldade para vender os seus produtos para outros lugares. Ele poderia vender para o vizinho, para pessoas próximas, mas para vender para longe, ele já tinha dificuldade. Ele tinha que pegar o carregamento dele e ir para uma cidade de praia ou para uma cidade que tinha uma ferrovia, um trilho de trem que passasse por ali, para conseguir enviar a sua mercadoria para outro lugar, certo? Essas rotas começaram pequenas, mas elas foram expandindo para o mundo inteiro. E começou a ficar a mais famosa, a rota marítima, porque não tem terra que une um continente ao outro, Tem um mar no meio dos continentes, como a gente já viu no começo do ano nas aulas de geografia. Então, as rotas marítimas ficaram as mais utilizadas, as mais famosas, e as cidades que tinham porto, as mais cobiçadas, a que todos queriam. Então, gente, o Brasil, por exemplo, que tinha matéria-prima de pau-brasil, tudo isso que a gente viu no começo do ano, do café, da cana-de-açúcar, tudo isso foi exportado, saiu do Brasil por uma rota, a rota marítima, certo? Então eu vou pedir para vocês agora, para vocês escreverem para mim um parágrafo, pode ser assim,
um parágrafo com o que vocês entenderam sobre as rotas, nas palavras de vocês, certo? Beijo, gente, até a próxima aula. Capricho, hein?